Ela entrou na cabine de primeira classe vestindo um moletom cinza escuro e calça de moletom, mas eles a humilharam e a forçaram a sair. Eles não tinham ideia de que seu marido bilionário possuía toda a companhia aérea, e o que aconteceu depois deixou todos sem palavras. O sol da manhã passou pelas vidraças expansivas do Aeroporto Internacional de Denver, quando Olivia Bennet passou pelo movimentado terminal. Aos 34 anos, ela se moveu com confiança silenciosa, seu cabelo loiro enfiado sob uma touca preta, sua moldura atlética vestida com um moletom cinza escuro e confortável e calça de moletom cinza-cinza. Uma simples pulseira de prata em seu pulso era seu único acessório. Para o observador casual, ela parecia qualquer outro viajante priorizando o conforto sobre o estilo para um longo voo. Ninguém imaginaria que ela era casada com Alexander Bennet, a bilionária inovadora tecnológica que havia adquirido recentemente a Summit Airlines como parte de seu crescente império de transporte. Olivia verificou seu relógio, um relógio modesto que pertencia à avó. Ela teve bastante tempo antes do início do embarque para o voo 782 para Boston, onde seus pais estavam comemorando seu 40º aniversário de casamento. Alexander havia oferecido seu jato particular, mas Olivia preferia voar comercialmente ocasionalmente. Ele a manteve conectada ao mundo real de maneiras pelas quais a riqueza frequentemente isolou as pessoas. Apenas um café preto comum, por favor, disse ela ao barista no terminal café, pescando dinheiro do bolso, em vez de usar o cartão de platina escondido em sua capa de telefone. O jovem atrás do balcão sorriu. Indo para algum lugar legal. Boston. Celebração da família, respondeu Olivia, deixando sua mudança na jarra. Bem, tenha um ótimo voo. Café na mão, Olivia fez o seu caminho para o portão A22. Seus olhos permaneceram nas famílias sentadas juntas, casais idosos de mãos dadas, viajantes de negócios digitando furiosamente em laptops. Essa tapeçaria diversificada da humanidade a fascinou, talvez porque ela cresceu em uma casa modesta na zona rural do Colorado antes de conhecer Alexander em uma conferência de tecnologia onde estava apresentando sua pesquisa ambiental. Agora embarcando em nossos passageiros de primeira classe para a Summit Airlines Flight 782 para Boston, anunciou o agente do portão. Olivia reuniu sua bagagem de mão simples, uma mochila bem usada em vez de bagagem de grife, e se juntou à linha curta que se formava na pista prioritária. Um empresário em um terno caro olhou para seu traje casual e depois fez uma sutil 2 vezes. Olivia estava acostumada a esses looks, eles não a incomodaram mais. Passe de embarque, por favor, disse o agente do portão, um sorriso praticado no rosto. Olivia entregou o telefone exibindo o passe de embarque digital. O agente o digitalizou, e seu sorriso vacilou um pouco enquanto olhava entre a designação de primeira classe e a aparência casual de Olivia. Obrigado, senhorita Bennet. Aproveite o seu voo. Olivia assentiu e desceu a ponta-jato, sem saber que sua decisão de se vestir confortavelmente hoje em breve criaria uma tempestade que mudaria a Summit Airlines para sempre. A cabine de primeira classe da Summit Airlines Flight 782 brilhava com luxo, assentos de couro em toda a marinha profunda, detalhes em madeira polida, um comissário de bordo atencioso que atende a champanhe pré-partida. Quando Olivia avançou a bordo, a comissária de bordo Diane Phillips olhou para cima, seu sorriso praticado congelando um pouco ao ver a mulher vestida casualmente. Bom dia, Olivia disse calorosamente, olhando para o seu cartão de embarque. O assento segunda, pela janela. As sobrancelhas perfeitamente descaradas de Diane se arquearam um pouco. A primeira aula é à sua esquerda, disse ela, seu tom carregando uma sugestão de dúvida. Sim, eu sei. Obrigado. Olivia se moveu com confiança em direção ao assento designado, ciente dos olhos de Diane seguindo-a. A cabine de primeira classe estava meio cheia, com passageiros que se encaixavam no molde esperado, homens de negócios, uma mulher em um vestido elegante, uma chefe de celebridades, Olivia reconhecida na televisão. Ela guardou sua mochila no compartimento aéreo e se estabeleceu em seu assento, puxando uma brochura de orelhas de cachorro em vez do mais recente dispositivo eletrónico. Com licença, uma comissária de bordo chamada Richard apareceu ao lado dela, com a voz baixa, mas firme. Posso ver o seu cartão de embarque? Olivia olhou para cima, encontrando seu olhar cético. Claro. Ela puxou o passe digital em seu telefone novamente. Richard examinou-o por mais tempo do que o necessário, olhando entre a tela e o traje casual de Olivia. Um momento, por favor. Ela assistiu enquanto ele conferiu com Diane e um homem na frente da cabine, ambos roubando olhares em sua direção. O empresário do outro lado do corredor fingiu não notar, mas sua atenção era óbvia. Olivia respirou fundo, reconhecendo os sinais familiares de formação de julgamento. Diane se aproximou, agora acompanhada pela comissária de bordo, Caroline, cujo crachá de nome indicava seu status de supervisão. Senhora, Caroline começou, sua voz modulada profissionalmente, mas legal, parece haver alguma confusão com o seu cartão de embarque. Olivia soltou seu livro. Não há confusão, N. Estou no assento segunda.
Primeira classe. O sorriso de Caroline se apertou. Nosso sistema ocasionalmente comete erros. Esta é uma cabine de primeira classe. E você não acha que eu pertenço aqui? Olivia terminou, sua voz calma, mas direta. É isso que você está sugerindo? Um lampejo de desconforto cruzou o rosto de Caroline. Nem um pouco. Simplesmente precisamos verificar. Você já verificou meu passe de embarque 2 vezes, apontou Olivia. Isso mostra claramente que estou designado para este assento. Até agora, os outros passageiros de primeira classe estavam assistindo a troca com interesse indisfarçado. Richard estava nas proximidades, os braços cruzados, sua expressão sugerindo que ele havia encontrado essa situação antes e sabia como isso acabaria. Talvez você tenha sido atualizado acidentalmente, sugeriu Diane, seu tom deixando claro quão improvável ela considerou essa possibilidade. Talvez eu tenha comprado um ingresso de primeira classe. Olivia rebateu, existe um código de vestimenta para esta cabine da qual não tenho conhecimento. O verniz profissional de Caroline escorregou um pouco. Nenhum código de vestimenta oficial, mas nossos passageiros de primeira classe geralmente se apresentam de uma maneira que reflita a experiência premium. Entendo, a voz de Olivia permaneceu estável. Portanto, não se trata do ingresso que comprei, mas como eu pareço. Um cavalheiro mais velho distinto do outro lado do corredor limpou sua garganta. Eu voei de calça de moletom na primeira aula muitas vezes. Ninguém jamais questionou meu direito de estar aqui. Caroline Flored. Senhor, isso é entre nossa equipe e o passageiro. Isso não deveria estar acontecendo, ele respondeu, mas depois voltou ao seu jornal. Diane se inclinou para mais perto de Caroline, sussurrando alguma coisa. Caroline assentiu e voltou para Olivia. Senhora, temos um voo completo hoje e precisamos garantir que todos os passageiros estejam em seus assentos atribuídos corretos. Nosso sistema mostra que esse assento deve ser ocupado por um Bennett. Isso está correto, disse Olivia. Olivia Bennett. Você tem identificação para verificar isso? Richard perguntou, seu tom sugerindo que ele apegou em uma mentira. Olivia manteve a compostura, embora sua paciência estivesse magro. Você nunca pediu a nenhum outro passageiro que prove sua identidade após o embarque. O agente do portão verificou meu passe de embarque. É um procedimento padrão quando há discrepâncias, insistiu Caroline. Que discrepâncias? Além do fato de que não estou vestido da maneira que você acha que deveria ser. A tensão na cabine era palpável. Outros passageiros mudaram desconfortavelmente em seus assentos. Uma mulher sussurrou para seu companheiro, alto o suficiente para Olivia ouvir, se ela comprou o ingresso, qual é o problema? A expressão de Caroline endureceu. Senhora, se você não puder verificar sua identidade, precisaremos reatribuir você a um assento econômico. Olivia sentou-se mais reta. Posso verificar minha identidade, mas não deveria. Ninguém mais nesta cabine foi convidado a fazê-lo. Senhorita Bennett, se é isso que você é, disse Richard com condescendência mal escondida, estamos simplesmente seguindo o protocolo. Não, respondeu Olivia firmemente. Você está seguindo seus preconceitos. Se eu estivesse usando pérolas em uma roupa de grife, não estaríamos tendo essa conversa. O sorriso profissional de Caroline desapareceu completamente. Isso está se tornando perturbador. Mostrar identificação ou precisaremos mover-o para a classe econômica. Olivia notou os outros passageiros assistindo, alguns com simpatia, outros com diversão destacada, o teatro diário das viagens aéreas se desenrolando diante deles. Ela poderia terminar isso instantaneamente revelando quem era seu marido, mas não era assim que Olivia navegou no mundo. Ela nunca havia usado o nome de Alexander para obter vantagens ou tratamento especial. Isso é discriminação, afirmou Olivia claramente. Comprei esse ingresso como todo mundo. Senhora, a voz de Caroline ficou gelada, precisamos concluir o embarque. Suas opções são verificar sua identidade, passar para a economia ou esgotar. A injustiça da situação queimou, mas Olivia reconheceu a posição impossível. Mas quero seus nomes e números de funcionários. Isso não acabou. Richard sorriu ligeiramente. Eu não quero compensação, respondeu Olivia, reunindo sua mochila. Enquanto estava de pé, ela notou os olhares simpáticos de alguns passageiros, enquanto outros evitavam o contato visual. O cavalheiro mais velho que já havia falado anteriormente balançou a cabeça com nojo. Com uma escolta que parecia mais uma expulsão, Diane liderou Olivia através da cabine premium em direção à economia. Os passageiros da classe executiva assistiram curiosamente quando ela passou, os sussurros silenciosos seguindo em seu rastro. Olivia manteve a cabeça alta, recusando-se a mostrar como o corte da humilhação. Aqui está você, disse Diane, gesticulando para um assento intermediário na economia. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.
Olivia olhou diretamente nos olhos. Não, você não. Mas você pode em breve. Se essa história capturou sua atenção, não se esqueça de subscrever em nosso canal, para histórias mais poderosas que revelam as reviravoltas inesperadas da vida e da justiça. Agora vamos voltar para ver o que acontece a seguir com Olivia. Na manhã seguinte, ocorreu Bright sobre a sede corporativa da Summit Airlines em Denver. O prédio de vidro e aço refletia a paisagem da montanha, uma declaração arquitetônica da posição premium da empresa no setor de companhias aéreas. Na suíte executiva, a diretora de clientes Patricia Winters revisou a agenda do dia com uma crescente ansiedade. A revisão trimestral da experiência do cliente estava agendada para as 10 horas e os números não foram promissores. As queixas de passageiros aumentaram 11% no trimestre anterior, com questões sobre a atitude da equipe no topo da lista. Os membros do conselho estarão presentes, sua assistente a lembrou, e o Sr. Bennett confirmou que ele se juntará pessoalmente e não praticamente. O estômago de Patricia se apertou. Alexander Bennett havia adquirido a Summit Airlines há 9 meses, mas hoje marcaria sua primeira aparição em uma revisão trimestral. Sua reputação de excelência exigente era lendária, assim como sua tolerância limitada por desculpas. Certifique-se de que Caroline Reynolds e sua equipe de cabine de primeira classe estejam aqui, instruiu Patricia. Eles mantiveram as maiores pontuações de satisfação do cliente e precisamos de alguns exemplos positivos para destacar. Enquanto isso, em toda a cidade, Alexander Bennett ajustou sua gravata no espelho de sua espaçosa cobertura. Aos 38 anos, ele se levou com a autoridade natural de alguém acostumado ao sucesso. Seu traje marinho personalizado e camisa branca crocante projetou energia sem ostentação. Tem certeza de que não quer que eu diga algo diretamente para os comissários de bordo? Ele perguntou, observando a reflexão de Olivia enquanto ela se sentava na beira da cama deles. Olivia balançou a cabeça. Não se trata de vingança pessoal, Alex. Trata-se de mudar uma cultura. Eles humilharam minha esposa, disse ele, sua voz apertada de raiva controlada. Isso é muito pessoal para mim. Olivia levantou e endireitou a gravata, embora não precisasse de ajuste. E eu te amo por isso. Mas isso é maior que eu ou esses 3 membros da tripulação. Trata-se de um sistema que julga as pessoas com base nas aparências e não no caráter. A expressão de Alexander suavizou enquanto olhava para sua esposa. Olivia a manteve sem fundamento, apesar da riqueza que a cercava agora. Foi uma das incontáveis razões pelas quais ele se apaixonou por ela. Ela viu o mundo sem a distorção do privilégio. Tudo bem, ele concordou. Faremos do seu jeito. Ele verificou seu relógio. A reunião começa em 1 hora. Você tem certeza sobre o tempo? Olivia assentiu. Absolutamente certo. E eu usarei exatamente o que usava ontem no Summit. Sede das companhias aéreas. A sala de conferências executiva cheia de membros do conselho, chefes de departamento e funcionários-chave. Caroline Reynolds, junto com Richard e Diane, da tripulação de cabine de primeira classe, sentou-se junto perto das costas. Eles ficaram surpresos com o convite para participar de uma reunião de alto nível, mas assumiram que estava relacionado às suas métricas de alto desempenho consistentemente. Talvez eles estejam finalmente criando a equipe de serviço de elite que eles estão discutindo, Richard sussurrou para Diane. Seríamos a escolha óbvia para liderá-lo. Diane assentiu, suavizando seu uniforme perfeitamente pressionado. Ouvi dizer que o novo proprietário está realmente participando. Essa pode ser uma grande oportunidade. Caroline os calou quando Patricia Winters convocou a reunião para encomendar. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, começou Patricia. Como você sabe, a experiência do cliente é a pedra angular da nossa marca na Summit Airlines. Hoje, revisaremos nossas métricas trimestrais de desempenho e discutimos estratégias de melhoria. A sala se acalmou quando a porta se abriu e Alexander Bennett entrou. Bennett, Patricia disse, estamos honrados em se juntar a nós hoje. Alexander assentiu e sentou-se na cabeceira da mesa. Por favor, continue. A apresentação começou com slides mostrando vários gráficos e gráficos. Patricia destacou os aspectos positivos ao enquadrar cuidadosamente as áreas de preocupação. Alexander ouviu sem expressão, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno de couro. Agora eu gostaria de chamar a atenção para nossos pontos positivos, disse Patricia, sua voz ganhando entusiasmo. Nosso serviço de primeira classe em rotas transcontinentais manteve uma classificação de satisfação de 92%, bem acima da média da indústria. Temos membros dessa equipa aqui hoje. Ela apontou para Caroline, Richard e Diane. Alexander olhou para eles pela primeira vez, seu olhar não revelando nada. De fato, continuou Patricia, perguntei a Caroline Reynolds, nossa gerente sénior de cabine de primeira classe, para compartilhar algumas ideias sobre sua abordagem ao atendimento ao cliente premium.
Caroline ficou com confiança e se mudou para a frente da sala. Obrigado, Patrícia. Na Summit Airlines, acreditamos no primeiro CL. A experiência da SS começa no momento em que nossos passageiros passam a bordo. Somos treinados para reconhecer e acomodar as necessidades de nossos viajantes premium, que esperam e merecem um certo nível de serviço. A porta da sala de conferências se abriu em silêncio. Caroline virou-se para ver o que havia interrompido sua apresentação. Lá, parado dentro da porta, estava a mulher no moletom cinza escuro, calça de moletom cinza clara e boné preto do voo de ontem. Por um momento, Caroline não processou o que estava vendo. Em seguida, o reconhecimento surgiu, seguido rapidamente por confusão. Richard e Diane trocaram olhares alarmados, pois também reconheceram o passageiro extraviado de ontem. Alexander Bennett se levantou. Peço desculpas pela interrupção, disse ele, embora seu tom sugerisse que não estava de arrependido. Acredito que alguns de vocês já conheceram minha esposa, Olivia Bennett. A sala de conferências congelou em um quadro de choque e horror de banho. Caroline estava no pódio de apresentação, sua compostura profissional rachando como gelo fino. Richard e Diane pareciam encolher fisicamente em seus assentos, seus rostos drenando de cor. Ao redor da mesa, executivos e membros do conselho procuraram entre Alexander, Olivia e os comissários de bordo, tentando reunir o drama que se desenrola. Sua esposa. Patricia Winters finalmente conseguiu, sua voz mal acima de um sussurro. Sim, confirmou Alexander, seu tom enganosamente casual. Olivia voou de Denver para Boston ontem em nossa companhia aérea, na primeira classe. Cada frase caiu como um martelo. Olivia se mudou para ficar ao lado do marido, ainda vestido com a roupa exata que a considerou indigna de um assento que ela pagou. A pulseira de prata no pulso pegou a luz, a única sugestão de luxo em sua pessoa. Talvez, sugeriu Alexander, Caroline estava prestes a explicar a abordagem da Summit Airlines para reconhecer viajantes premium. Por favor, continue. A boca de Caroline se abriu e fechou, sem palavras emergindo. Sua apresentação cuidadosamente construída sobre a excelência em serviço de primeira classe agora estava em ruínas aos seus pés. Diane olhou fixamente para a mesa, enquanto o sorriso anterior de Richard se transformou em uma expressão de puro pavor. Nós, devemos ter havido um mal-entendido, Caroline finalmente gaguejou. Um mal-entendido. Alexander repetiu cuidadosamente. Escolha interessante de palavras. Olivia, você caracterizaria o incidente de ontem como um mal-entendido? Olivia deu um passo à frente. Ao contrário do marido, cuja raiva controlada ferveu sob um exterior profissional, ela projetou um propósito calmo. O que aconteceu ontem não foi um mal-entendido, disse ela, sua voz clara o suficiente para chegar a todos os cantos da sala silenciosa. Foi preconceito em ação. Fui julgado não pelo meu passe de embarque, que foi verificado várias vezes, mas pela minha aparência. Ela olhou diretamente para Caroline, Richard e Diane. Você decidiu que eu não pertencia à primeira classe porque não combinei com a imagem de quem merece estar lá. Você questionou minha identidade, algo que não fez por outro passageiro. Você me ameaçou com a remoção do voo e, finalmente, me humilhou ao me marchando de volta à classe econômica em frente a um plano completo de espectadores. Um membro do conselho limpou a sua garganta. Desconfortavelmente. Sr. Bennett, talvez devêssemos discutir isso em particular. Não, Alexander interrompeu firmemente. É exatamente isso que essa reunião de experiência do cliente deve abordar. Mas vamos ficar claros, não estou aqui como um marido irritado, embora eu certamente sou um. Seu olhar varreu a sala. Estou aqui como proprietário desta companhia aérea, profundamente preocupada com uma cultura que julga as pessoas com base em aparências, em vez de tratar todos os clientes com igual respeito. Patricia Winters parecia atingido. Sr. Bennett, garanto-lhe que esse incidente não reflete as políticas da nossa empresa. Não é? Olivia interrompeu suavemente. Porque quando conversei com outros comissários de bordo e funcionários do aeroporto após o incidente, ouvi inúmeras histórias semelhantes. Um adolescente em um capuz com uma passagem de classe executiva, questionada repetidamente, um passageiro desativado, assumido na linha errada para o embarque prioritário, uma mulher idosa em roupas casuais, é redirecionado da brecha de primeira classe, apesar de ter um passe de acesso válido. Ela colocou uma pasta na mesa da conferência. 27 incidentes documentados nos últimos 3 meses, todos seguindo o mesmo padrão. Não são cerca de 3 comissários de bordo, é sobre uma cultura. A revelação atingiu a sala como uma força física. Patrícia pegou a pasta com mãos trêmulas. Eu não fazia ideia, ela sussurrou. Esse é o problema, afirmou Alexander. Você deveria saber. Esses incidentes foram relatados, mas foram classificados como mal-entendidos do cliente e enterrados em seu FS System Edback. Caroline finalmente se recuperou o suficiente para tentar o controle de danos.
Senhor e Senhora Bennet, ela começou, com sua voz profissionalmente contrito, em nome de nossa equipe, ofereço minhas mais profundas desculpas pelo incidente de ontem. Há protocolos que esperamos que sigam em relação à verificação, disse Olivia em silêncio, mas firmemente. Você ainda não está entendendo. Não se trata de protocolos. Quando o empresário da 2C usava calça de multon na primeira classe no mês passado, você pediu a identificação dele. Quando a famosa atriz em um embarcou em óculos de sol e um boné de beisebol, você questionou o direito de estar lá. O protocolo não é o problema. A aplicação seletiva é. Richard, talvez sentindo sua carreira circulando o ralo, tentou interromper. Bennet, não havia como saber quem você era. Esse é exatamente o ponto, respondeu Olivia. Você não precisa saber quem eu sou para me tratar com dignidade básica. Meu valor como passageiro não é determinado pelo meu casamento, minha conta bancária ou minhas roupas. Comprei um ingresso como todo mundo. Um forte silêncio caiu sobre a sala quando a verdade de suas palavras se afundou. Alexander olhou para os 3 comissários de bordo. Suas ações ontem refletiram o mau julgamento e o viés explícito. Em muitas empresas, isso seria motivo de rescisão imediata. Caroline, Richard e Diane pareciam se preparar para o inevitável. No entanto, ele continuou, disparar você não resolveria nada em nível sistémico. Isso nos faria sentir melhor temporariamente, permitindo que a cultura subjacente permanecesse inalterada. Ele se virou para se dirigir a toda a sala. A partir da próxima semana, a Summit Airlines implementará um programa de treinamento abrangente anti-bias para todos os funcionários voltados para o cliente. Além disso, estamos revisando nosso sistema de feedback de clientes para rastrear e abordar especificamente os incidentes que envolvem discriminação ou preconceito percebidos. Olivia deu um passo à frente. Um mês trabalhando ao lado de nossa equipe de defesa de clientes, lidando diretamente com as queixas de passageiros. Mais um mês no serviço de classe econômica. Depois disso, se suas análises de desempenho indicarem um entendimento genuíno desses problemas, você poderá se inscrever novamente em suas posições de primeira classe. Patricia Winters encontrou sua voz. E acredito que devemos compensar os outros passageiros que você identificou em seu relatório. Alexander concordou com as comissárias de bordo diretamente. Não se trata de punição. É sobre entender. A verdadeira medida do serviço premium não é o quão bem você trata as pessoas que parecem importantes, é assim que você trata todos, independentemente da aparência. Enquanto a realidade da situação ocorreu totalmente em todos os presentes, o presidente do conselho, L.R. Simons, falou pela primeira vez. Acredito que devemos à Sra. Bennet nossa gratidão, disse ela com firmeza. Ela identificou um ponto cego significativo em nossa operação que poderia continuar prejudicando nossa reputação e alienação de clientes. Esta é uma oportunidade para uma mudança significativa. Caroline, Richard e Diane sentaram, sem silêncio atordoado. Sua confiança anterior destruiu a realização de suas ações e a consequência inesperada, não dispara imediata, mas algo talvez mais desafiador, a oportunidade de aprender e mudar. 3 meses depois, Olivia Bennet se estabeleceu no SEAT 2A na Summit Airlines Flight 923 de Denver a São Francisco. Vestida com o mesmo multom cinza escuro, calça de multom cinza clara e boné preto, ela abriu o livro e preparou a jornada de 5 horas para uma conferência de pesquisa climática. Bom dia, Sra. Bennet, disse uma voz familiar. Posso lhe oferecer uma bebida antes da decolagem? Olivia olhou para cima e viu Richard parado ao lado de seu assento. Profissional e atencioso, seus olhos não mantiveram nenhuma condescendência em relação ao encontro anterior. Em vez disso, havia algo que parecia notavelmente como respeito. Apenas água por enquanto, obrigado, respondeu ela. Enquanto Richard colocava a água em seu apoio de braço, ele hesitou. Sra. Bennet, não tenho certeza se você se lembra de mim. Eu me lembro de você, Richard. Ele assentiu, reconhecendo a impossibilidade de ser esquecido. Eu queria agradecer, ele disse calmamente. Esses últimos 3 meses foram educacionais. Olivia o considerava pensativo. Como foi o seu tempo na defesa do cliente? Ambing, ele admitiu. Eu não tinha ideia de quantos passageiros se sentiram demitidos ou julgados por nossas ações, coisas que eu nunca pensei. Pequenos comentários ou suposições, eles notaram tudo. As pessoas costumam fazer, respondeu Olivia. No corredor, ela viu Diane ajudando um homem idoso em roupas casuais, sua maneira paciente e atenciosa enquanto o ajudava a guardar sua bolsa de mochila gasta no compartimento aéreo. A transformação foi sutil, mas inconfundível. O programa de treinamento que você e o Sr. Bennet implementaram mudou as coisas, continuou Richard. Não apenas procedimentos, mas como pensamos sobre o nosso passo de indicadores, sobre as pessoas em geral. Fico feliz em ouvir isso. Richard se endireitou, retornando ao seu comportamento profissional.
Se você precisar de alguma coisa, estou aqui para ajudar. Enquanto se mudou para servir outros passageiros, Olivia notou Caroline na cozinha, preparando-se com eficiência para a decolagem. Seus olhos se encontraram brevemente, e Caroline deu um aceno pequeno e respeitoso, não a deferência exagerada de alguém com medo de seu trabalho, mas o reconhecimento genuíno entre pessoas que haviam passado do conflito para a compreensão. As mudanças no Summit foram reais. As companhias aéreas se estenderam muito além desses 3 comissários de bordo. O programa de treinamento anti-bias foi implementado em toda a empresa de contadores de check-in a escritórios executivos. As pontuações de satisfação do cliente estavam escalando e o moral dos funcionários melhorou à medida que a equipe se sentiu com o poder de tratar todos os passageiros com igual respeito. Mais significativamente, outras companhias aéreas haviam notado. A nova abordagem do Summit para o atendimento ao cliente inclusivo estava se tornando um modelo no setor, desafiando suposições de longa data sobre como o serviço premium deve parecer e se sentir. Quando o voo atingiu a altitude de cruzeiro, Olivia olhou pela janela na paisagem de retalhos abaixo. Ela pensou em como um único momento de injustiça catalisou mudanças significativas, não por vingança ou envergonhação pública, mas através do caminho mais difícil e duradouro de educação e responsabilidade. O telefone dela zumbiu com um texto de Alexander: "Como está o voo?" Ela sorriu e digitou de volta: "Diferente. Melhorar." 2 fileiras à frente, uma jovem de jeans rasgada e uma camiseta vintage riu com seu companheiro na cabine de primeira classe, recebendo o mesmo serviço atento que os executivos de negócios ao seu redor. Sem segundos olhares. Sem comentários velados. Não há indicadores sutis que eles de alguma forma não pertencessem. Olivia percebeu que essa foi a verdadeira vitória, não a reivindicação de sua própria experiência, mas as pequenas dignidades cotidianas agora se estendiam a outras pessoas que poderiam ter sido julgadas e encontradas anteriormente. O sinal do cinto de segurança derrubou. Caroline se aproximou do carrinho de bebidas, sua maneira profissional e calorosa enquanto serviu a cada passageiro com igual consideração. Quando ela chegou a Olivia, houve um momento de conexão genuína. "Sra. Bennet", disse Caroline em silêncio, "quero que você saiba que o que você e o Sr. Bennet fizeram foi justo. Mais do que justo. E isso nos tornou melhores em nossos empregos." Olivia assentiu. Esse foi o ponto. Não punição. Mas o progresso. "Aprendi a ver as pessoas de maneira diferente", admitiu Caroline. "Para questionar minhas suposições. Isso mudou a maneira como eu interajo com todos, não apenas passageiros." À medida que Caroline seguia em frente, Olivia refletiu sobre como acontece a mudança, bastante através de gestos dramáticos ou declarações grandes, mas através de momentos individuais de reconhecimento, através de sistemas que reforçam melhores escolhas e através de líderes dispostos a abordar não apenas sintomas, mas causas. O avião depositou suavemente para o oeste em direção a São Francisco, carregando seu complemento diversificado da humanidade pelo céu, cada um dos passageiros diferentes, cada um igualmente merecedor de respeito, independentemente da aparência, status ou circunstância. Uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida em um mundo rápido de julgar com base em pistas superficiais. Para Olivia Bennet, vestida com sua confortável moletom e boné, a vitória não era que ela agora pudesse voar de primeira classe sem dúvida. A vitória foi isso cada vez mais, para que todos os outros pudessem. Histórias como a Olivia nos lembram que a verdadeira mudança não vem da punição, mas da compreensão. Compreensão e responsabilidade. Alguém já o julgou por sua aparência? Ou você se pegou fazendo julgamentos instantâneos sobre os outros? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se você gostou dessa história de justiça e transformação, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para narrativas mais poderosas que refletem a complexidade da dignidade humana. Chega ao sino de notificação para que você nunca perca nossas histórias semanais e junte-se à nossa comunidade de espectadores que acreditam no poder do entendimento para criar um mundo mais respeitoso.